Bom é o nosso Deus, amém? Mais uma manhã Ele nos deu, mais uma manhã Ele nos trouxe aqui, né? Para recebermos o pão diário da Sua palavra, não apenas um pão físico, mas o pão espiritual. E como diz a palavra do Senhor, né? No livro de 2 Timóteo, fala que toda a escritura, eu vou ler aqui, a escritura é inspirada por Deus e é útil, ela é útil. Ela tem um propósito, tem tudo, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Amém? E quando eu lembro, né, antes de responder a irmã Isabel ao convite dela para trazer uma palavra, eu falava no banho, eu falava com o Senhor assim: Senhor, que palavra que eu posso levar, né, que vá contribuir ali. É uma live, né, é um momento que ora pelos enfermos, né, seja enfermidade física, emocionais, porque existe, né, e também espiritual, porque todas as nossas áreas elas precisam estar saudáveis, elas precisam estar bem alinhadas, vamos dizer assim. E eu falava, eu pensava, falando com o Senhor ali, e, e por um tempo não vinha nada, mas o Senhor me trouxe novamente ao meu coração algo que me fez refletir, na verdade, um comentário que eu vi, uma postagem que eu vi numa rede social, e aquilo me trouxe uma tristeza, me trouxe uma indignação, e me trouxe uma palavra dentro da Bíblia que se encaixava aquilo que eu estava vendo ali através daquele post. E eu fui buscando ao Senhor sobre essa palavra, dentro da palavra, né, da palavra dele. E cada vez mais que eu buscava, mais o Senhor ia trazendo outras palavras, outras partes, né, da sua palavra que encaixa, que se alinha à palavra que eu vou ler e que deve ser aplicada, né? Antes mesmo de de trazer a mim para compartilhar, mas isso precisa ser trabalhado também dentro de mim, né? E aquilo que eu vou trazer não é que seja algo que nós estejamos praticando, mas é algo que o Senhor nos chama para nós observarmos, para nós nos atentarmos, para nós, ao vermos a situação, nós termos uma posição de verdadeiros filhos. E o que aconteceu, né? Como eu falei, eu vi uma postagem numa rede social e aquilo entristeceu o meu coração, né? Se é uma verdade ou não, né? Se é uma palavra que foi levantado como calúnia, como fofoca, como mentira, eu não sei. Mas eu só sei que aquilo me trouxe, por um momento me trouxe uma indignação, né? Não vou mentir, e eu me entristeci muito por aquilo, porque ela trazia uma palavra de ofensa à igreja do Senhor. Trazia uma palavra ali de trazendo, expondo não só a igreja no sentido o templo, mas a quem também serve ao Senhor, né? Nós como cristãos. E eu me entristeci e comecei a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor sobre aquilo tudo, também pedindo ao Senhor para que nenhuma palavra, né, ela trouxesse para o meu coração marcas, ou ira, ou sentimentos, né, tóxicos, mas sim para que guardasse o meu coração, blindasse a minha mente,
né? Porque precisamos ter esse discernimento e saber rejeitar aquilo que vem para causar confusão, para causar intriga, para para afetar, de certa forma, não só a nossa vida física, mas a nossa vida como parte de um corpo. E a passagem da Bíblia que eu gostaria de compartilhar, né? Fiz o primeiro essa introdução, está no livro de Gênesis 9, no capítulo 20 ao 27. É uma passagem muito conhecida, ela fala ali depois do dilúvio, né? Noé e os seus filhos, né? Mas toda a sua família. Noé começou a ser lavrador na terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e vindo, virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servos dos servos, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E o último versículo: Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. É, trazendo para a nossa aplicação hoje, talvez a gente possa pensar o que essa palavra, né, traria como ensino relacionado à, à, à publicação, à exposição, mas há algo mais profundo, né? Toda a palavra do Senhor, que ela é dada a nós, quem traz uma inspiração, um ensino, um entendimento é o Espírito Santo do Senhor. É Ele quem capacita cada um de nós, porque por nós mesmos nós não podemos nada. E como a irmã Líbia sempre fala, e muito bem posto as palavras, tudo tem a ver com ele, né? Tudo é por ele, para ele, tudo tem a ver com ele. E essa palavra, quando eu li essa palavra e trazendo aquilo que eu havia visto, o Senhor me trouxe um ensino, né? E é algo que a gente precisa se assentar. Falar de algo que é profundo ao nosso coração, mas tem trazido ao coração da igreja, nós como igreja, como corpo de Cristo. Como que nós lidamos hoje, né? Mas não é somente uma coisa de hoje, né? Mas que acontece a perseguição, os escândalos, a exposição da nudez da igreja vem acontecendo de séculos em séculos. Não é algo que acontece só hoje, mas como a palavra de Deus fala que nos fins, né, dos tempos, as coisas estariam mais escancaradas, as coisas não teriam mais, as pessoas não precisariam mais usar máscaras para disfarçar aquilo que tem feito. Então, hoje está tudo muito acessível, né? Com o avanço da tecnologia, está tudo muito acessível a nós. Tá tudo. A tecnologia ela é boa para quem sabe usar, né, dessa capacitação, desse meio para fazer o bem. Mas há aqueles também que usam da tecnologia, das redes sociais para fazer o mal, para difamar, para trazer divisão, para causar contenda e não só no meio da igreja, mas aqueles que não fazem parte.
para se levantarem contra a igreja. E, e lembrando, tentando entender essa passagem e, e essa exposição da igreja, sobre esse comentário, eu perguntei ao Senhor, o Senhor foi trazendo ali como que nós lidamos hoje, né, quando nós vemos a nudez da igreja, a nudez do nosso irmão, a nudez do nosso próximo. Como nós agimos quando nós vemos as falhas uns dos outros, o pecado e o escândalo do nosso meio. Nós somos como esse filho, Cã, né? Que não existe essa passagem, não existe essa palavra na Bíblia, mas é algo que trazendo para a nossa vida hoje isso e um símbolo espiritual sobre a síndrome de Cã. Será que nós, a essa síndrome de Cã, de ao vermos a nudez de algo que acontece, é, porque às vezes olhamos as falhas do nosso irmão, mas não fazemos, não medimos na mesma régua a nossa vida e compartilhamos, é, levamos para fora ou levamos até mesmo entre o nosso meio aquilo que nós vemos ou tivemos conhecimento, ou nós somos como esses filhos sem Jafé, que ao invés de desonrar, né, a vida do seu pai, de preservar a nudez do seu pai, eles ali tiveram o quê? Uma atitude é, de honrar esse pai, de preservar ele e levar a capa e cobrir a sua nudez e, e não compactuar daquilo que o seu irmão fez, né? Não compactuar com a vergonha que o seu irmão trouxe ali, porque o irmão foi quem convidou aqueles que não estavam. E vendo hoje pela situação, não sei se vocês têm essa percepção, mas eu vejo muito isso e isso precisa nos incomodar, creio eu. Isso precisa nos incomodar, isso precisa não só entristecer o nosso coração, mas nos tirar de uma zona de conforto, do sentido de quando nós vermos, não apenas ficarmos calados, mas nos posicionarmos, né? Nos posicionarmos não para esconder, e eu não falo aqui de posicionar, de esconder sobre pecado, não é isso que se trata, sobre falhas, é sobre ignorar aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser corrigido, não é isso. Mas nos posicionarmos de uma outra forma, nos posicionarmos em oração, nos posicionarmos em ter misericórdia do outro e não espalhar aquilo que temos conhecimento. E a internet hoje, né, ela é um meio em que vemos quantos escândalos têm acontecido, quantas pessoas, né, que dizem ser cristãos e ter a palavra do Senhor, que ter um Deus que é misericordioso, mas às vezes não agem com misericórdia e diante de um ato, diante de alguma coisa que deveria ser tratada internamente na igreja, expõe, traz as suas mídias, traz ao conhecimento, traz a público achando que aquilo que o trazer ao público está fazendo um bem ou um favor à igreja a, para que as pessoas sejam despertadas, para que as pessoas não sejam enganadas. Mas às vezes muitos usam dessa, vamos dizer, falsa verdade, mas não é com o intuito de trazer
é restauração, não é com o intuito de fazer com que pessoas não sejam enganadas, mas sim para fazer com que o escândalo, a falha, né, ela venha para fora, mas para o quê? Trazendo como algo que pode causar a, a má reputação da pessoa ou da igreja, pode causar escândalo e divisão, né? Hoje, no mundo que tudo é filmado, tudo é compartilhado, tudo é comentado, tudo vira conteúdo. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado por dois lados. Muito cuidado se nós estamos vendo e nos compactuando, não, às vezes não somente nos calando, mas compartilhando aquilo, ou por outro lado também há o erro quando existe a necessidade de alguém que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que precisa ali de um acompanhamento, que precisa de, de alguém para ajudá-lo primeiro a entender que precisa se arrepender das suas falhas, precisa arrepender do pecado, mas que precisa também não mais praticar aquilo que estava praticando, né? E nós vemos em uma outra passagem, quando Jesus, né, diante dele é colocada ali uma mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher não foi pega, ela não estava praticando um pecado só. Mas por que que eles, né, eles haviam uma intenção no coração daqueles homens quando jogaram aquela mulher aos pés de Jesus, né? E Jesus, né, como sendo ele também Deus, ele conhecia, ele sondava o coração daqueles homens. Eles não queriam que Jesus ali desse uma palavra como, vamos dizer, a, qual é o que essa mulher, né, dentro da lei deles, o que essa mulher receberia? O que ela, vamos dizer que na linguagem de hoje, né, o que essa mulher merece? Mas Jesus, conhecendo ali o coração daqueles homens, Jesus rapidamente, né, ele teve ali o discernimento e uma posição diferenciada que aquilo impactou a eles, mas também trouxe aquele impacto trouxe a eles analisar para si, analisar a si mesmo e olhar para eles mesmos. E Jesus falando, né, que quem não tem pecado que atira, né, a primeira pedra. E eles olhando para eles mesmos, olhando para as falhas, olhando para o pecado deles que todos nós cometemos, não atiraram a pedra. Jesus não ignorou ali depois sobre a questão do erro daquela mulher, mas ele usou de misericórdia, ele usou de tamanho amor que ele falou, mulher, antes dele falar sobre seus pecados, estão perdoados. Ele falou, vai e não peques, né? Vai e não peques. E quando nós vemos, se for uma mulher hoje apresentando a nós, será que hoje nós, como igreja, alguém tem essa confiabilidade de chegar a nós e ali se despir as suas falhas, a sua nudez diante de nós? Será que nós vamos agir com misericórdia para com essa vida? Será que nós vamos ouvir e não julgar, mas, mas nos posicionar para restaurar, para ajudar a vida daquela pessoa que necessita? Será que hoje há esses que alguém possa se sentir tão confiado que sabe que
a sua vergonha não vai ser exposta, não vai ser compartilhada, não vai ser ali divulgada nas mídias sociais? Será que existe? Será que hoje, no tempo que nós vivemos, existe ainda esses que têm um coração como o de Sem e Jafé, um coração de não desonrar o outro, o nosso próximo, porque olha para dentro de si mesmo como pessoas que também falham e que está buscando em Deus cada dia ser melhor e saber que o tratar com o outro ele depende também daquele que se posiciona, né? Depende de arrependimento e nos posicionarmos a não fazermos mais, mas o tratar quem traz é o Senhor, porque aqueles que se põem como juiz, aqueles que se põem como com uma falsa desculpa de que vá ajudar, que vá disciplinar, que vai tratar, mas não tem misericórdia e não tem uma estrutura madura, ao invés de ajudar, pode atrapalhar e até mesmo ferir uma alma. Ferir a ponto de que às vezes muitos acabam se afastando, muitos acabam não confiando, não confiando na igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é linda. A igreja do Senhor, ela é, ela é, ela é maravilhosa, ela é santa, a igreja do Senhor. Mas nós, como parte dessa igreja, será que nós estamos manifestando o reino de Deus não só dentro do nosso corpo, como membros, mas fora do corpo? Há uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que o Senhor me trouxe há alguns dias atrás, eu até compartilhei no grupo da intercessão, que fala que a terra ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, o que nós carregamos para manifestar, para trazer um diferencial para a terra? Nós estamos manifestando luz em meio às trevas. Nós estamos manifestando o reino, trazendo misericórdia, trazendo graça, trazendo perdão, porque a palavra fala que nós devemos perdoar uns aos outros. Será que nós estamos, antes mesmo de apontarmos o cisco, né, para do olho do nosso irmão, nós tiramos as traves que estão nos nossos mesmos? Ou nós estamos levantando tão religiosos, tão arrogantes, tão soberbos, tão santos, que a gente acha que porque estamos servindo a 1 ou 2 dias na igreja, ou porque oramos, lemos a palavra, então nós temos a autoridade, né, para quando alguém cai nas suas falhas e nos seus delitos, nós temos o direito de expor a vida do outro, e não só expor, mas julgar. A Bíblia fala: julgueis para não ser julgados. Quando Jesus fala isso, não quer dizer que você pode, que você não pode. Quando fala julgar, é o quê? É você discernir espiritualmente as coisas. Não quer dizer que você não possa discernir espiritualmente as coisas. Mas se esse discernimento ele não vem de um coração maduro e não vem de um coração maduro e não vem de um coração que não tem misericórdia, não vem de um coração que se põe no lugar do outro, ele não será bem aplicado essa palavra discernir, mas a aplicação dela será uma distorção muito falha da palavra. E
né? E voltando aqui para a explicação, né? Há um equilíbrio em toda a palavra do Senhor, né? Como eu falei, a Bíblia ela fala que o julgar é o quê? É o mesmo sobre discernir, discernir sim, mas trazer um discernimento para edificação, edificação daquela vida, para proteção, né? Como Sem Jafé fez, né, a seu pai, ele protegeu ali a nudez do seu pai. O discernir com bíblico, ele traz você fazer uma correção com amor e não com exposição vergonhosa, né? Talvez alguns possam não concordar com a minha palavra, mas toda a palavra de Deus, ela traz, né, ali, ela é útil para o ensino. Eu tenho, né, no meu entendimento sobre o julgar, né, com discernimento e com amor. Acompanhando a isso, posso trazer uma outra passagem que fala no livro de Gálatas, que Paulo diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com espírito de mansidão. Então é isso, Paulo, ele traz aqui para nós percebermos, é o quê? Não é você, se você tem o conhecimento, se for ali trazida a você alguma falta, né? Vamos dizer aqui, você como um líder, você como alguém que está cuidando, discipulando outras vidas, né? Você como mãe, você como pai, você como, né, como educador, como cuidador, seja de que forma for, é, se você é surpreendido com a falta do outro, você tem a autoridade, né? Se maturamente trabalhado, de exercer ali uma correção, mas com espírito de mansidão. Não é apontar, não é levar palavras de de ameaça, palavras que diminuem, palavras que defraudam, mas é o quê? Primeiro, não ignorar aquela falha, não ignorar aquele ato, mas agir com espírito de mansidão para o quê? Trazer ali, ó, trabalhar do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, você trazer o quê? A restauração para aquela vida, sobre a falha dela. É o que levar ela ao entendimento de que aquela falha ela não ela pode trazer uma consequência, né, seja espiritual e física, mas que sendo tratada, sendo trabalhada, arrependendo, né, ela aquilo pode ser mudado. Não quer dizer que muitas coisas há consequências, e a consequência dos nossos atos, quando agimos, nós vamos ter consequências. Mas o Senhor, ele fala que se arrependermos e irmos a Ele, Ele primeiro perdoa. É o que? A graça do Senhor manifestando sobre a nossa vida, né? É, há uma outra passagem também que fala: não julgueis para que não sejais julgados. Como eu já falei sobre essa palavra, que é que eu estou aqui acompanhando os meus estudos, as minhas anotações. Não julgueis para não ser julgados, né? Novamente, nós não nos posicionarmos com hipocrisia, não nos posicionarmos com um julgamento arrogante, né? Ter um padrão
diferente. É manifestar mesmo em amor, é manifestar mesmo a luz para diante aquilo que o outro está passando. É não julgar segundo a aparência, né? O Evangelho de João também fala: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não é a minha justiça, não é a justiça do outro, mas qual justiça? Então, precisamos ter também essa maturidade espiritual para saber julgar com que justiça. A justiça, o julgamento, ele ou ele vem como um julgamento justo, ou ele vem com um julgamento carnal. O julgamento carnal seria apontar, condenar, chamar o outro para ver a vergonha, compartilhar, abrir a minha boca, né, fofocar, é, até murmurar, expor, exaltar, né? Porque é isso que vemos hoje, até mesmo dentro daquele post que eu vi, quantas pessoas nos comentários eu vi comentando ali, eu sabia disso, eu, eu já imaginava, né? Porque o post ali, como eu falei, ele se referia a uma situação, né, que foi exposta de uma, de uma, de uma pessoa pública, né, um pastor, e também se leva o nome, né, da igreja, e muitas pessoas falaram, eu sabia, eu já conheço, é, é assim que eles querem tratar as suas ovelhas, eles não são pastores, são mercenários, querem apenas palcos, querem apenas se enriquecer, e muitos comentários, cada palavra muito dura. E, e vendo aquilo, como eu falei, me entristeci. Depois eu orei ao Senhor, eu chorei diante dos pés do Senhor. E nós não podemos, nós não podemos apenas nós não podemos ficar calados no sentido, não é ir contra a ir ali naqueles comentários e revidar a palavra. Mas a posição que nós temos é o quê? Ajoelharmos e buscarmos ao Senhor. É orar e apresentar diante do Senhor. Não apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, desce com fogo, mas qual é a misericórdia do Senhor? Porque às vezes também muitas dessas pessoas que para levantam para acusar, para apontar o erro, para ali expor através daquelas palavras o que está no coração deles, são pessoas que também foram feridas e machucadas. Pessoas que talvez foram decepcionadas também dentro da igreja do Senhor, que foram talvez envergonhadas, mas há aqueles que estão ali, que não viveram isso, mas que estão ali apenas com um espírito rebelde, um coração, né, orgulhoso, que não aceita, porque existe também, né, no nosso meio pessoas que não aceitam serem tratadas, não aceitam passar por uma disciplina, se adequar à disciplina, né, da igreja, se adequar não aceita, ela não se coloca para serem transformada, como não aceita não somente a transformação do espírito, mas não aceita aqueles que estão ali levantados por Deus para transformar, para ajudá-las. Existem isso, mas existem aqueles que também foram expostos, foram humilhados, tiveram ali talvez no seu momento de fraqueza, confiaram em alguém, mas tiveram ali aquilo que ele confiou a uma outra pessoa
a pessoa expôs, né? Existe muito isso, infelizmente, no nosso meio, as fofocas. Existe, né, esse disse-me disse, esse, vem aqui que eu quero te contar algo. E esse algo, ele leva um nome. Não é somente o pecado, ele leva um nome, o nome de uma pessoa e na sua falha, ou talvez naquilo que ela está lutando para não fazer. Ela confiou a alguém que ela achou, né, que ela pensou que poderia confiar ali, que talvez alguém que pudesse, que fosse ajudá-la até mesmo em oração. Aí, e aquela pessoa fez o quê? Fosse expôs a nudez, expôs a vergonha, expôs o pecado. É, e eu falo isso porque me trouxe uma lembrança de um dia, uma, uma irmã aqui da igreja onde que eu congrego, é, falou que alguém havia pego, né, o livro onde que estava anotado os pedidos de oração. E essa pessoa, ela pegou sem autorização para folhear, para ler ali, ó, os pedidos e, e saber quem é a pessoa, qual é o pedido, qual é a falha, que é a fraqueza, e já aconteceu de compartilhar. Isso não pode. Principalmente para nós que dizemos intercessores, se alguém confia a nós uma palavra, a gente precisa ir aos pés do Senhor. E se há algo que nós não podemos, nós precisamos, que nós não podemos ajudar, né? E precisamos ir a um pastor, a alguém, mas a alguém também que tenha maturidade e tenha esse discernimento de espírito para quando ter o conhecimento, saber tratar, saber guardar aquilo e ajudar, porque não adianta eu apenas também ouvir e não oferecer uma ajuda, porque existe também esses que ficam curiosos apenas para saber da fofoca, mas não podem ajudar em nada, porque não oram ao Senhor, não se posiciona para ajudar, apenas querem ouvir ali o burburinho do momento, mas nada pode oferecer. Não, isso é algo que eu também tenho aprendido. Não compartilhar de coisas com pessoas que não têm maturidade para ouvir. Pessoas que não vai se colocar ali na posição de poder te ajudar. Não vai ter misericórdia. Não vai ter o amor para quando essa pessoa entristecer com você, ela não abrir aquilo que antes você tinha compartilhado com ela, né? Nós ouvimos hoje, né? Eu acredito que todos já devem ter ouvido falar que a igreja ela é como um hospital, ela não é como um tribunal, né? Ela precisa sim terem pessoas espirituais maduras, né, com discernimento para tratar e ajudar. Não ver a falha, ver aquilo que precisa ser tratado e esconder, porque é, isso também está errado. Isso também precisa ser trabalhado. Mas vendo a falha, vendo o erro, ela precisa o quê? Tratar, ajudar. Ela precisa oferecer ali, precisa oferecer o quê? Oferecer o material necessário para que aquela vida ela receba um tratamento, para que o doente, né, ele não venha a ser exposto, mas para que ele receba um tratamento, para que ele receba uma cobertura, para que ele seja preservado, né? É, para que
né, como eu falei algumas vezes aqui, para que as falhas, né, dentro do nosso meio, ela não vire palco, principalmente para pessoas de fora que não estão dentro, mas muitas vezes têm acesso àquilo que acontece dentro, têm acesso àquilo que acontece dentro, porque às vezes os próprios que estão dentro espalham, né? E por aqueles que não têm interesse na igreja do Senhor, para aqueles que se alegram quando veem um escândalo, veem a, a divisão, veem a briga, veem a comparação, né? E muitos se alegram com isso. E acabam que eles, não só aqueles que estão espalhando, mas aqueles que também estão fora, acabam contribuindo para uma agenda do maligno, né? Que está ali sendo um instrumento, não um instrumento de graça, mas um instrumento do inimigo das nossas almas para o que? Trazer discórdia dentro da igreja, difamar fofoca, para trazer divisão, né? Fora as outras coisas muito mais, traz muito mais retaliação, muito mais consequências do que essas. Que isso também já não é como, vamos dizer, já não é pouco. É, e indo para o nosso, né, para o final, para a nossa conclusão, é, aqui eu até coloquei aqui uma, uma mensagem que fala: a verdade sem amor, ela vira uma arma. O julgamento sem a misericórdia, ela vira condenação. E a exposição sem propósito vira escândalo, né? Mas nós que somos filhos, né, que que possamos nos manifestar como luz para esse mundo, a gente precisa levar, né? Não só saber tratar, mas levar para fora, né? A verdade com amor, que gera libertação, esse julgamento, mas no sentido de discernir as coisas e saber tratar com espírito de mansidão para gerar crescimento, né? E promover uma cobertura com temor para essas vidas que gere honra, né? É, em nome de Jesus. E saber que nós, como igreja, nós como igreja, nós como filhos, nós precisamos proteger um interesse é, da igreja, nós precisamos agir é, estrategicamente. Nós precisamos preservar o nosso meio. Uma outra palavra que me toma muito e que quando eu a ouço, cada vez que eu escuto, eu peço ao Senhor um entendimento maior sobre essa palavra, mas isso também me traz um confronto. Não sei se aqui, deixa eu verificar aqui, a, se eu anotei, anotei aqui. No livro de Lucas 16:8, fala que os filhos deste mundo, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E isso não sou eu falando, isso é a palavra do Senhor que fala que os filhos das trevas, eles agem com mais prudência que os filhos da luz. Porque eles, né, eles não atacam os seus. Isso nós temos vídeos muito hoje, muito mais claramente. Não quer dizer que é uma coisa de agora, mas hoje está muito mais claramente. Os filhos das trevas, eles não atacam entre os seus.
eles não divulgam as fraquezas internas, eles não fragilizam a sua própria casa. A igreja do Senhor, quando nos reunimos, nós chamamos casa, a casa de oração, onde nós nos ajuntamos. É o lugar onde que nós dizemos que somos famílias, somos irmãos em Cristo. Mas nós, ao compactuarmos, ao espalharmos, ao difamarmos, não só a pessoa, mas a igreja, né, no sentido coletivo, nós estamos fragilizando quando nós estamos trazendo para fora as fraquezas internas, quando exibimos as crises publicamente. E isso nós estamos contribuindo para uma agenda do maligno, mas não estamos agindo com prudência. E aqui os filhos que agem com prudência é aqueles que protegem, como eu falei, que guardam os interesses, protegem os interesses, que sabem blindar, não é ignorar, como eu falei, aquilo que precisa ser tratado, os erros que não é só cometido para nós que somos membros, mas também no meio da liderança. Existem, porque somos todos falhos, somos todos sujeitos a cair, a errar, mas é, precisamos agir com sermos essa geração que tenha prudência, que tenha discernimento do Espírito. Mas quando essa palavra me confronta, que fala que os filhos das trevas são mais prudentes, isso confronta a minha vida. E eu pergunto para o Senhor, eu não sei se é algo que você possa perguntar para você mesmo, mas você, em uma conversa com Deus, qual é a atitude que nós não estamos tendo, em que os filhos das trevas estão agindo com mais prudência de que nós, que somos filhos da luz, que precisamos manifestar a luz do Senhor, de ser sal, de ser diferença para esse mundo, né? Se estamos aí expondo a nudez da nossa igreja, da nossa liderança, às vezes não publicamente, mas entre nós mesmos, estamos compartilhando fofoca, causando escândalo, difamação e maledicência entre uns com os outros. E isso é muito forte, porque é, e isso é muito forte quando saber que aqueles, né, os filhos das trevas, sendo eles prudentes, eles sabem que o quê? É, que toda todas essas coisas, né, essa fofoca no nosso meio, o escândalo, a difamação, a maledicência, né, isso traz divisão e ela enfraquece o nosso meio, que a exposição, ela destrói as reputações. Né? Então, o que que eles fazem? Eles agem com estratégias. Eles não, além de termos aqueles dentre nós que estão ali colaborando, né, com, com essa agenda aí do inferno contra a igreja, tem aqueles, né, filhos das trevas que agem estrategicamente para já expor a igreja do Senhor, né? Então precisamos termos cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos e sabermos como devemos proceder, né? Que é, que não devemos ah, ser mais um a, a, a espalhar o caos, a disseminar a discórdia, a disseminar a fofoca,
a trazer a retaliação, né? Nós precisamos saber como nos posicionar. E também agir com prudência não é ser cúmplice, como eu falei, não é sermos cúmplices, não é ignorar o erro, não é ignorar aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que primeiramente precisa da pessoa, né, se arrepender. Não é isso, mas não é esconder o pecado. Não é esconder, porque aqui Noé não quer dizer que Noé não errou, não quer dizer isso. Mas não é também agir com o coração que se alegra ao expor a vergonha do outro. Coração que se acha tão superior de envergonhar o outro. Mas é o quê? Com a prudência é tratar de forma certa. Em todas e qualquer situação. Todas e qualquer situação. E aqui, já indo para o nosso final, perdão, os irmãos, é que estou aqui tentando acompanhar o meu estudo. É, que aqui, né, e o que o Espírito Santo nos chama a ser, a colaborar, né? Porque a obra quem faz é ele, mas ele nos chama a colaborar. É sermos uma igreja que aprende a restaurar. O fraco, né? Encontrar apoio na igreja do Senhor. O ferido, ele encontrar cuidado na igreja do Senhor. E o arrependido encontra abraço na igreja do Senhor. E como nós vemos ali a passagem, a nudez daquele homem, ela foi momentânea, mas a consequência ela foi geracional, né? Quem conhece essa passagem fala que, e eu li também, fala que Noé, ele amaldiçoou a geração, a descendência de Canaã. Não foi Canaã que errou, e sim seu pai Cã. Mas Noé, ele amaldiçoou a geração. E às vezes a gente pode achar que por o fato de estar colaborando com algo hoje, com uma palavra, com uma fofoca, com um escândalo, ou indo às redes, ou como nós temos visto muitos debates de quem está certo e quem tem errado, de que líderes de determinada igreja, determinada congregação, não são verdadeiros cristãos. Está tendo muita guerra entre nós mesmos que dizemos cristãos, né? Isso pode ser aqui trazer uma consequência momentânea, mas precisamos nos atentar que há situações que podem trazer uma consequência geracional, né? Ser passado para frente. Mas que tenhamos um outro posicionamento, né? Que tenhamos uma outra atitude, que nós tenhamos como filhos da luz, né? Sejamos misericordiosos, restauradores, firmes na verdade, mas cheios da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.